Qual foi o primeiro celular a ser lançado no mundo? Em que ano ele foi lançado? E quanto tempo demorou para que essa tecnologia dos celulares chegassem no Brasil? Então acompanhe esse vídeo porque eu vou trazer essas e muitas outras curiosidades sobre a invenção do celular a partir de agora. Inclusive para conhecer mais sobre o primeiro celular do mundo, saber quais foram os celulares pioneiros das principais marcas e quando as tecnologias como câmera e internet passaram a ser usadas nos celulares, continue acompanhando aqui esse vídeo porque eu vou trazer todos esses detalhes. Então, para chegarmos ao primeiro celular do mundo, ocorreram décadas de estudos. Os primeiros registros são dos Estados Unidos no início do século XX. Foi no estado do Kentucky, onde a primeira patente de um telefone sem fio acabou sendo registrada. 30 anos depois, a empresa AT&T, através dos seus engenheiros, acabou desenhando o primeiro esboço para a criação de um telefone móvel. Esse primeiro modelo a ser desenvolvido tinha o objetivo de ser usado em carros, funcionando como uma espécie de rádio bidirecional para contato entre serviços de emergência e também taxistas. Esse primeiro celular do mundo, ele foi o Motorola Dynatac 8000X e ele foi desenvolvido pelo engenheiro Martin Cooper nos Estados Unidos, que realizou ainda a primeira chamada em um protótipo em 1973. Mas o aparelho demorou mais de 10 anos para começar a ser vendido. Apenas em 1984, Martin Cooper, que chefiava a divisão de sistemas de comunicação da Motorola, liderou o processo que custou 100 milhões de dólares para a empresa. E esse Motorola Dynatac 8000X, o primeiro celular do mundo, ele foi lançado por 3.995 dólares e estava disponível em 3 opções de cores: o branco, o preto e branco ou o bege e creme. E mesmo com o preço alto, ele foi um grande sucesso entre os mais ricos da época. E o primeiro celular do mundo tinha 25 centímetros de comprimento e 7 centímetros de largura e pesava mais de 1 quilo. Ele tinha memória para armazenar até 30 números e possuía ainda autonomia de 40 minutos em ligação ou até 8 horas em stand-by. Seu carregamento demorava 10 horas e ele tinha display de LED, para ver os dígitos selecionados. E vamos então agora falar a respeito do primeiro celular que viria a chegar no Brasil depois do lançamento nos Estados Unidos do Motorola Dynatac 8000X, como eu já falei. E o primeiro celular a ser lançado no Brasil foi o Motorola PT550 e o seu lançamento aconteceu em 1990. Conhecido como celular tijolão, ele tinha um estilo em flip com uma antena na parte de cima do aparelho. E apesar do design nada discreto na época do seu lançamento, ele foi considerado muito bonito e também muito estiloso. E apesar de ter sido lançado com um preço bem alto, algo em torno de 15 mil reais na cotação atual, esse celular tijolão acabou sendo um grande sucesso no país e vendeu bastante por aqui. E uma outra dúvida que muitas pessoas têm, inclusive a minha antes de fazer essa pesquisa, é quais foram os primeiros celulares das principais marcas. Confira agora então o primeiro celular lançado pela Motorola, pela Samsung e também pela Apple. Então começamos pela Motorola, que foi o primeiro celular a ser lançado no mundo. Foi o Dynatac 8000X. Esse modelo, criado pelo engenheiro americano Martin Cooper, acabou completando recentemente 51 anos nesse mês de abril de 2024 e revolucionou a história das comunicações no mundo. Então o primeiro celular do mundo tinha aí uma aparência de um tijolo e ele contava ainda com 12 botões tradicionais, que é os números de 0 a 9 e o asterisco e o jogo da velha, além de outros botões para armazenamento de números, volume, rediscagem e travamento contra toques acidentais. Já o primeiro celular da Samsung foi o SH100. Ele foi criado usando como referência a tecnologia da Motorola e tinha um design que até lembrava o primeiro celular do mundo. Ele foi lançado ao mercado em 1988 e ele vendeu cerca de 2.000 unidades na época. Esse aparelho foi desenvolvido inicialmente para ser usado em carros com o nome de SC1000 em 1985. Mas após 2 anos de pesquisas acabou fracassando e fazendo a empresa adaptar o projeto para a criação de celulares. E qual foi então o primeiro celular da Apple? Então o primeiro celular da Apple ele foi lançado em 2007 com o objetivo de revolucionar a telefonia móvel. Lembrando que na época os celulares eram considerados muito grandes e o primeiro iPhone então tinha tela de 3,5 polegadas em comparação com o iPhone 14 Pro Max, por exemplo, que tem 6,7 polegadas, ele seria considerado pequeno atualmente. E o seu grande diferencial era a tecnologia multitouch, que após o seu lançamento acabou virando uma tendência em todos os celulares que viriam a ser lançados. O iPhone tinha ainda câmera de 2 megapixels
e estava disponível nas versões com armazenamento interno de 4 GB, 8 e também 16 GB de armazenamento interno, que já era um absurdo para a época. E agora falando de celulares com alguns recursos pioneiros para a época. Não só o surgimento do primeiro celular do mundo acabou revolucionando a comunicação, como também vários recursos inovadores para a época dos seus lançamentos também acabaram sendo importantes e que também produziram o mesmo efeito. Conheça agora então os primeiros celulares com câmera touchscreen, Bluetooth e também internet. Então o primeiro celular com câmera, ele foi lançado pela Sharp e a empresa japonesa desenvolveu e lançou o JSH04 em dezembro de 2000. Mas ela tinha uma limitação importante, só poderia ser usada no Japão. Então dessa forma esse celular acabou não sendo muito vendido devido a essa limitação de operação. E o celular da Sharp, ele tinha um design de flip, pesava 74 gramas e as suas dimensões eram 127 por 39 por 17 milímetros. E o seu display era de 256 cores e a sua câmera era uma CMOS de 110 pixels. Já na Europa, o primeiro celular com câmera foi o Nokia 6750, lançado em 2002. Mais um recurso que revolucionou o universo dos celulares foi exatamente o touchscreen. E o primeiro celular com essa tecnologia foi o IBM Simon, o modelo que foi anunciado em 1992 e só foi lançado em 94 em parceria com a empresa Bell South. Agora, o primeiro celular com touchscreen contava ainda com recursos inovadores, como por exemplo um gerenciador de arquivo, blocos de notas, calculadora e ele podia até mesmo enviar um fax. E ainda, pessoal, falando do primeiro celular com Bluetooth. Já o primeiro celular com a tecnologia de Bluetooth foi o T36 da Ericsson, que foi lançado em 2000. Essa tecnologia permitia que os usuários usassem a tecnologia sem fio para enviar e receber arquivos. E o aparelho trouxe ainda outras tecnologias interessantes, como reconhecimento de voz e uma ferramenta para receber atualizações do seu calendário em tempo real. Olha só que legal. E falando agora então do primeiro celular com internet do mundo. Então, pessoal, por fim, o primeiro celular do mundo com internet foi o Nokia 9000 Communicator. Esse aparelho, lançado em 1996, tinha como principal limitação o fato de que apenas 2 operadoras da Finlândia disponibilizavam a conexão de internet para ele. Então, devido a isso e ao seu alto custo, a empresa acabou deixando a conectividade de lado e o projeto acabou morrendo ali. Agora, o primeiro celular com internet parecia um aparelho comum, com design de flip, com teclado QWERTY e tinha ainda tela grande na horizontal e botões que facilitavam a navegação dos seus usuários. Pessoal, e como a gente sabe, para a tecnologia chegar no estágio que ela está hoje, ela teve que ter o seu início. Então os pioneiros, como vocês viram aqui, a gente pôde trazer um pouquinho dessas curiosidades aqui para você que está acompanhando esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado dessas curiosidades que eu trouxe para você e abordei aqui nesse vídeo. Então se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu gostei, se inscreva no canal, compartilhe com outras pessoas essa curiosidade e até o nosso próximo vídeo.